Pois bem, amigos, estudado como se calcula a distância entre dois pontos, que a distância entre o ponto A e B é a raiz quadrada da abscissa de A menos a abscissa de B ao quadrado, mais a ordenada de A menos a ordenada de B ao quadrado, que resultou nessa fórmula que eu deduzi no vídeo anterior. Vamos à resolução dos exercícios. Comecemos, e é isso que recomenda a boa didática, pelo mais básico possível dentre os exercícios. Obter a distância entre os pontos A, que tem a abscissa 8 e a ordenada 2, e o ponto B, que tem a abscissa 5, ordenada 6. É evidente que este 8 é a abscissa de A, 8. Que este 2 é a ordenada de A, 2. Que este 5 é a abscissa de B, 5. E que este 6 é a ordenada de B. Então vai ser uma aplicação direta de fórmula. Por quê? Porque a distância entre os pontos A e B é a raiz quadrada da abscissa de A menos a abscissa de B, tudo ao quadrado, mais a ordenada de A menos a ordenada de B, tudo ao quadrado. Raiz quadrada da soma dos dois quadrados das diferenças entre as respectivas abscissas e as respectivas ordenadas. Então, substituindo a abscissa de A por 8, a abscissa de B por 5, a ordenada de A, que é a segunda coordenada do par ordenado que corresponde a A, por 2, e a ordenada de B, que é a segunda coordenada do par que corresponde a B, por 6, é instantâneo. A distância entre os pontos A e B é a raiz quadrada. Bora lá? Diga para mim. 8 menos 5 ao quadrado, mais 2 menos 6 ao quadrado. É rápido perceber que 8 menos 5 é 3, que 2 menos 6 é menos 4. Então, a distância entre os pontos A e B é a raiz quadrada do quadrado de 3, que é 9, mais o quadrado de menos 4, que é 16. Como 9 mais 16 é 25, a distância entre os pontos A e B, independentemente de ser de A para B ou de B para A, é a raiz quadrada de 25, e em sendo a raiz quadrada de 25, essa distância entre os pontos A e B é 5. 5 o quê? Unidades de comprimento, que você pode deixar escrito assim mesmo. Perfeito. A distância entre A e B é 5. Subtende-se, unidade de comprimento. Ou algumas pessoas mais perfeccionistas colocam aqui U ponto, C ponto, para ficar explícito que se tratam de 5 unidades de comprimento. Então veja como é fácil, como são fáceis os exercícios onde você necessitar calcular a distância entre dois pontos. É evidente que da questão 2 em diante, nós vamos ser mais breves nesse cálculo, né? Porque aqui eu fui excessivamente detalhista. Vamos lá? Continuando. Uma maravilha, não é, gente? Questão 2. Olha o que é que ele diz. Obter o ponto do eixo das abscissas
É por isso que eu disse a vocês que desse uma olhadinha lá em plano cartesiano, não foi? Quando nós estudamos o plano cartesiano, nós vimos que o eixo das abscissas é a reta. O eixo das abscissas é a reta. Diz para mim, vai, y igual a 0, porque todo ponto do eixo das abscissas tem ordenada 0. Então, se ele quer que você obtenha um ponto do eixo das abscissas, ele já está dizendo que nesse ponto que ele quer que você calcule e que eu vou chamar de P, a ordenada do par é 0. Então, para saber que ponto é esse, só falta a abscissa dele, que eu vou representar por x. Agora, o que é que eu sei sobre este ponto que eu quero? Eu sei que esse ponto é equidistante. Ser equidistante é estar à mesma distância, é estar a distâncias iguais. Esse ponto, ele é equidistante de A e de B, ou seja, a distância do ponto P para o ponto A é igual à distância do mesmo ponto P para o ponto B. Se a distância de P para A é igual à distância de P para B, que é a distância de P para A. É o que nós fizemos na questão anterior. É a raiz quadrada de abscissa de P, x, menos abscissa de A, 2 ao quadrado, mais ordenada de P, 0, menos ordenada de A, 6 ao quadrado. Essa que é a distância de P para A tem que ser igual à distância do mesmo ponto P, desta feita, para B. E a distância do ponto P para o ponto B é a raiz quadrada da abscissa de P, x, menos a abscissa de B, menos 2. Atenção, menos 2 mais 2 ao quadrado, mais a ordenada de P, que é 0, menos a ordenada de B, que é 2. 0 menos 2 ao quadrado. É fácil perceber que elevando ambos os membros ao quadrado, isso vai possibilitar o cancelamento do radical. O que foi que sobrou? O quadrado de x menos 2, um produto notável elementar, quadrado de x, menos 4x mais 4, mais 0 menos 6, o quadrado de menos 6, 36, é igual. O quadrado de x mais 2, outro produto notável, bem conhecido, quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, 4, mais o quadrado de 0 menos 2. 0 menos 2, menos 2, o quadrado de menos 2 é 4. Surpresa agradabilíssima. Cancela quadrado de x com quadrado de x, fruto de ter subtraído o quadrado de x de ambos os membros, mais 4 com um destes dois, com esse, mais 4, subtraiu 4 de ambos os membros, o que sobrou? Menos 4x. Bora passar esse cara para o primeiro membro.
menos 4x é igual a 4 menos 36. Menos 4x menos 4x, menos 8x, igual a 4 menos 36, menos 32. Multiplica os dois membros por menos 1, 8x, igual a 32, sem maiores delongas, x é 4. E o que é esse x? É a abscissa do ponto P. Então, essa abscissa do ponto P é 4. E como eu já sabia que a ordenada dele é 0, porque ele está no eixo das abscissas, e o eixo das abscissas é a reta y igual a 0, resposta, o ponto que ele nos pediu é o ponto P, de abscissa 4 e ordenada 0. Maravilhoso! Vamos à próxima questão, queridos. Questão 3. Deixe-me limpar o quadro aqui, tá? Questão 3. Estamos prontos? Bora nessa. A questão 3 pergunta: obter, calcular, determinar o ponto da bissetriz dos quadrantes ímpares. Por isso que tem que ter estudado plano cartesiano. Por sinal, essa bissetriz dos quadrantes ímpares, ela é gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, que é linear, amplamente definida, que é chamada de função identidade, f de x igual a x, cujo gráfico é a reta y igual a x. Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta y igual a x. O que é que isso quer dizer? Saber que a bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta y igual a x. É saber que todo ponto que estiver na bissetriz dos quadrantes ímpares tem ordenada e abscissa iguais. Ordenada e abscissa iguais. Então, esse ponto que ele quer é o ponto de abscissa x. E como esse ponto está na bissetriz dos quadrantes ímpares e a ordenada é igual à abscissa, a ordenada também é x. É esse o ponto que ele quer que nós calculemos. Agora, esse ponto, ele é equidistante. Ele está à mesma distância do ponto A e do ponto B. A distância de P para A igual à distância de P para B. Sem maiores delonguetes, a distância desse ponto P, que tem a abscissa x ordenada x, para o ponto A, que tem a abscissa 1 ordenada 2, é x menos 1 ao quadrado mais x menos 2 ao quadrado, igual, e a distância desse mesmo ponto P, que tem a abscissa x ordenada x, para o ponto B, que tem a abscissa menos 1 ordenada 3, é a raiz quadrada de x, que é a abscissa de P, menos menos 1, menos menos 1, mais 1 ao quadrado, mais x menos 3 ao quadrado. Tal e qual na questão anterior, elevando-se ambos os membros ao quadrado e cancelando os radicais quadráticos com esse quadrado, ao qual você elevou os dois membros, desenvolvendo os produtos notáveis, o quadrado de x menos 1, quadrado de x menos 2x mais 1. O quadrado de x menos 2 é quadrado de x menos 4x
mais 4, igual. O quadrado de x mais 1, quadrado de x mais 2x mais 1, mais o quadrado de x menos 3, quadrado de x menos 6x mais 9. Chegou a hora da festa, né? Bora descer pro play. Quadrado de x, quadrado de x, quadrado de x, quadrado de x. Você subtraiu 2 vezes o quadrado de x de ambos os membros. Agora lá. Mais 1, mais 1. E terminou. Menos 2x. Acompanhe. Menos 2x. Menos 4x. Menos 6x. Mais 4. É igual a... Atenção, como eu de bobo não tenho nada, eu não vou operar esse mais 2x com menos 6x, colocando aqui menos 4x. Vou deixar como está. 2x menos 6x mais 9. Ô professor, por que o senhor não operou aqui 2x menos 6x? Porque como no primeiro membro tem menos 6x, eu preservando esse menos 6x do segundo, me permite o cancelamento. Então, de trás para frente, 2x é igual a 4 menos 9. Se 2x é igual a 4 menos 9, 2x é igual a menos 5, o valor de x é menos 5 sobre 2, ou menos 1/2 de 5, ou menos 5/2. Legal ou não? E se o x é menos 5/2, isto é tudo que me faltava para saber qual era o ponto P do eixo das abscissas, ou da bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ele tem a abscissa igual a x e ordenada igual a x. Então, resposta, este ponto que ele quer que eu calcule e que está na bissetriz dos quadrantes ímpares é o ponto P, de abscissa menos 5 sobre 2 e de ordenada menos 5 sobre 2. Um beijo na alma.